Quantos estão sentindo Deus aqui? Eu já sinto Deus aqui. Amém? Feliz também com toda esta igreja maravilhosa que nós amamos. Louvamos a Deus por ter nos colocado como presidente desta igreja. É só a mão de Deus mesmo, porque vocês são maravilhosos. Deus fez além do que nós pedimos, além do que nós imaginamos. Também cumprimentar aqui o nosso amado irmão Josué, sua família maravilhosa, que estão conosco nesta noite. Pessoas de Deus, servos do Senhor. Deus vos abençoe. Vamos à palavra. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Daniel. No capítulo 1 e verso 8. Só o verso 8. E depois no capítulo 2. Seria incoerência minha fugir desta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ouvimos ontem falar sobre a amizade de Davi e Jonatas. E também a bênção que veio sobre Mefibosete através deste pacto e desta aliança entre dois amigos que se amaram. E este amor foi um amor além de amor de mulheres, foi um amor de Deus. Foi um pacto onde Deus foi a testemunha daquela aliança e daquele pacto. Coisa linda, colocar Deus por testemunha, colocar Deus na nossa vida. Amém? Diz assim, versículo 8: Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que não lhe concedesse não se contaminar. Vamos ao capítulo 2 e o versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho e ver a sua interpretação? Somente até aqui. Quero pregar nesta noite sobre este moço chamado Daniel. Falar de Daniel é falar de alguém que nasceu com um projeto divino, com um propósito especial. Falar de Daniel é falar de alguém que não foi influenciado pelo meio em que vivia, mas alguém que foi nascido para influenciar. E ainda que Daniel, o começo da sua história, eu não vejo que começa muito boa, porque teve momentos de dor, de sofrimento, momento que ele viu a tragédia acontecer no templo onde ele servia e adorava o Senhor. Mas nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma decepção, nenhuma amargura fez com que Daniel parasse de amar a Deus, de adorar ao Senhor, de guardar os preceitos e mandamentos do Senhor. Daniel era um homem fiel a Deus em tudo. Daniel, ele teve um alicerce, uma base muito grande na sua casa. Por isso que eu te digo nesta noite, pai, que eu te digo nesta noite, mãe, alicerce o teu filho, que ele tenha base na palavra e no temor do Senhor. Porque se tu ensinar o teu filho, quando for grande, quando estiver grande, que aquela idade fica difícil de um pai e de uma mãe segurar, vai haver temor naquele coração. Quando tu não puder fazer mais nada, a mão de Deus vai fazer por você. Você não vai estar para cuidar, você não vai estar para vigiar, mas a mão de Deus vai cuidar, a mão de Deus vai segurar, a mão de Deus vai livrar. Ele teve uma infância muito bem ensinada, muito bem trabalhada com os ensinamentos sagrados. E eu fico pensando e eu conjecturo nesta noite, porque havia escola de profetas naquele tempo. E aí vinha um profeta que eu admiro muito, um profeta que eu me pareço muito com ele, porque eu sou muito chorona. E você já sabe que é Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações. E eu acredito que por ser o profeta mais velho, ele é que dava aula para os profetas que estavam começando, aqueles moços que estavam sendo ensinados para serem sacerdotes e profetas na casa do Senhor. E eu imagino que Daniel ouvia com muita atenção, ouvia com muito zelo o que o profeta falava. As palavras de Jeremias impregnaram dentro do coração de Daniel. Eu creio assim. Ezequiel também, porque eles eram um pouquinho mais velho. Ezequiel era um pouco mais velho, mas estava ali para ouvir. Misael, Ananias, Azarias estavam ali ouvindo. E eu acredito que num daqueles cultos, porque onde tem profeta de Deus, é boca de Deus falando. Aonde tem profeta de Deus, a glória de Deus se manifesta. Eu sempre digo que profeta é boca de Deus.
Deus. No Velho Testamento havia 4 classes de pessoas que Deus usava. A primeira era o rei, a autoridade máxima. A segunda era o sumo sacerdote, e o sacerdote era o único homem que tinha a capacidade, o poder de entrar no lugar santo dos santos e ali contemplar a glória de Deus, a arca do propiciatório de ouro puro. Havia também uma terceira classe, eram os juízes, eram os nazireus de Deus, aqueles que eram escolhido de ventre ou por voto de nazireado. Se você olhar para a história de Sansão, ele foi escolhido de ventre, porque Deus o escolheu desde ventre de sua mãe. Sua mãe não poderia beber bebida forte, nem se contaminar, porque o que iria nascer dela seria nazireu de Deus. Mas também havia o voto de nazireado. Ana não podia ter filhos, mas ela promete que se Deus desse um filho para ela, ela o entregaria a Deus por todos os dias da sua vida, e ele seria nazireu de Deus por voto de nazireado. Ah, que mãe sábia, ah, que mãe inteligente. Ela nem tinha o filho ainda, mas ela disse: se tu me deres, eu te darei. Se tu me deres, eu entregarei a ti por todos os dias da tua vida. Aqui tem jovem que foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Aqui tem moças que foram escolhidas a dedo. Deus tem planos e projeto nas nossas vidas, moças. Deus tem projetos grandes. Deus fará coisas grandes. Esta menina que te prepara, o decanta na Bashura Manaia, Deus tem um plano muito grande para a tua vida. Ah, se tu pudesse contemplar aonde os teus pés pisarão, e decala Manaia, porque eu te contemplei, eu vi o teu coração e eu te conheci mesmo antes de você nascer, diz o Senhor. Mas havia uma quarta classe, a classe dos profetas. E aqui para mim é a principal, porque o rei não ia para a guerra sem consultar o profeta. O rei não levantava a mão nem baixava sem consultar o profeta, porque ele sabia que se Deus dissesse vai vencer a guerra, ia vencer. Mas se Deus dissesse vai perder, perde. Porque Deus não se engana. Deus não é homem para que minta. Números 23 e 19. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para arrepender. Diria Deus e não faria, falaria Deus e não confirmaria. Ah, Deus, nessa noite tem profeta aqui. Pegue a mão do teu irmão, diz: nessa noite eu vou profetizar vitória para a tua vida. Deus vai te usar como boca de Deus aqui para profetizar um milagre. Profeta de Deus. Eu acredito que Jeremias, quando olha Daniel, ele começa a ser tocado, ser compungido pelo Espírito de Deus, e olha para ele e diz: Deus tem um projeto grande na tua vida, Daniel. Te prepara para o rebuliço que Deus vai fazer. Ou você acha que Jeremias não sabia que o que ia acontecer? Jeremias dizia todos os dias, Jeremias profetizava todos os dias. Mas o que os reis faziam? Confiavam no templo, confiavam na religiosidade, confiavam no seu poder. Coisa triste dá poder para quem é louco, para quem é nécio. Eles confiavam no poder, eles confiavam na religiosidade, eles confiavam na maravilha do templo, nos seus sacrifícios. Mas olhando para os sacrifícios dele, não valia, porque só vale sacrifício para Deus quando tem vida de santidade, vida de altar e vida de obediência. E esses reis não deram ouvidos à voz do profeta Jeremias, mas teve um Daniel ali no meio que diz: ainda que o rei não escute e não execute, eu acredito na promessa, eu acredito no que Deus está falando. Você acredita ainda? É por isso que você está aqui. Podem todos desprezarem a palavra de Deus, mas você acredita, você crê, e ela tem te segurado até aqui nesta noite. Quando ele olha para Ezequiel, eu acredito que também ele diz: Ezequiel, Deus tem um chamado para a tua vida. Olha para aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, e diz: Deus tem planos com vocês também. E vocês todos conhecem essa história. Quando o maior império do mundo, porque a Síria e o Egito brigavam para dominar o mundo, porque o homem quer poder, o homem quer dominar o mundo, a terra. Quanto mais poder quer. É uma sede de poder. E aqueles reis, os reis do Egito e o rei da Síria, eles lutavam. Mas enquanto eles estão lutando para dominar, para tomar o poder, governar o mundo inteiro, Babilônia, ela entra e tira da mão deles o poder, e o poder fica na mão de Babilônia. Por 43 anos, agora o Império Babilônico é o maior império do mundo. Ele vai dominar a maior nação do mundo, o maior palácio do mundo, o maior poder do mundo está na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E o que acontece? Deus estava falando com o seu povo, que o seu povo se voltasse para ele, que o seu povo o adorasse. Mas
Mas eu fico olhando e pensando, olhando para o rei Josias, aquele homem bom, aquele rei bom, que tinha o coração voltado para Deus. Se olhar para ele, pela lógica, seus filhos teriam que dar continuidade, teriam que ser reis bons, maravilhosos como ele. Mas se você olhar, os seus filhos foram terríveis. Quando o profeta chegou diante de Josias e começou a falar e dizer: olha, o pecado está se estendendo, e quando o pecado vem, o juízo vem, mas se o arrependimento vem, a restauração também vem. É uma consequência: pecado, juízo, arrependimento e restauração. E agora eu fico pensando, sabe o que Josias faz? O rei Josias rasga as vestes diante do Senhor. Irmãos, quando Deus vem com juízo, o que nós vamos fazer? Rasgar as vestes diante de Deus e pedir misericórdia para Deus. Exaltado é o nome do Senhor para sempre. E ali Jeremias pregava, Jeremias profetizava, mas eles não davam crédito. Joaquim não dava crédito ao que Jeremias falava, vendo um pai tão temente. Por isso que eu digo que o avivamento, o reavivamento é para um tempo determinado. Nós temos que continuar buscando a Deus, reavivando o povo, porque o reavivamento que veio com Josias não veio para com o filho dele. Por isso que a igreja aqui de Palmeira, ela está vivendo um reavivamento novo nesta noite. Deus tem um avivamento novo para a tua vida nesta hora, neste dia. Aproveita este tempo, aproveita este tempo. E eles não dão crédito. E você sabe o quanto Jeremias padece na mão daqueles reis. Mas o que o meu Deus faz? Nabucodonosor, em 606, ele invade Jerusalém. E ele leva cativo o rei Joaquim. E ele leva os principais da nobreza e da realeza. Ele leva os utensílios sagrados do templo de Deus para assinar cidade do seu Deus e templo do seu Deus. E ele leva ali alguns cativos de Judá, porque eles eram da linhagem de Judá, da realeza. Alguns dizem que ele era descendente do rei Ezequias. Eu não sei para dizer o certo, mas eu tenho certeza que eles eram da linhagem de Judá. E eles são levados para a Babilônia. E eu imagino agora um menino de 16 anos, numa viagem de 800 quilômetros, não era pouco. Ele vai pensando, porque os olhos de de Daniel contemplaram o templo sendo destruído. Os olhos de Daniel viram o rei sendo levado. Os olhos de Daniel viu os utensílios sagrados do templo de Deus serem saqueados e serem levados para assinar para o Deus Bel e para o Deus Marduk ser adorado. Imagina como fica a mente e o coração do moço de apenas 16 anos. Mas ele teve uma boa escola em casa. Ele teve uma boa escola em casa. Ele teve uma infância firmada. Ele teve ali uma boa disciplina de sua mãe e de seu pai. A Bíblia não vai falar mais de seus pais aqui. Eu acredito que eles ficam em Jerusalém, porque não se ouve mais falar. Mas Daniel vai, agora sem a proteção do pai e da mãe, mas ele vai guiado e protegido pela mão do Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz assim: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me amparará. Você nunca vai estar sozinho. Pode perder pai, pode perder mãe, mas a mão do Senhor vai te amparar. Quando teu pai e tua mãe não existirem mais, o Senhor te amparará. Mas guarda no coração as leis e os preceitos sagrados que te foram ensinados. E eu imagino que naquela viagem poderia ele até ter pensado: e agora? O que vai ser feito do projeto? Porque quem tem sonho, a primeira coisa que pensa é: agora os sonhos vão morrer na minha vida. Acabou para mim. Eu pensava em ser um sacerdote. Eu pensava em ser um profeta aqui em Jerusalém. Irmãos, você imagina, você acredita que ele teria chance? Nunca. Você acha que Daniel teria chance em Jerusalém? Nunca. Se não davam ouvido para um profeta velho como Jeremias, eles não dariam ouvido para um menino. Se eles não valorizavam a voz de Deus através de um homem como o profeta Jeremias, eles não iam valorizar a palavra profética ministrada pela boca de Daniel. Mas sabe o que Deus faz? Ele diz assim: não vão valorizar aqui, eu vou mover de país. Dá para levantar a mão, dar uma glória bem forte aí? Se não valorizar aqui, Deus vai te mover do lugar. E eu estou profetizando para jovens que Deus vai mover do lugar.
jovens que Deus vai mover da cidade, jovens que Deus vai mover da nação, porque Ele tem planos, e nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Jó capítulo 42 verso 2 diz: bem sei, ó Deus, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, ninguém pode impedir o projeto que Deus tem para você. O que Ele falou vai se cumprir na tua vida. Exaltado para sempre é o nome do Senhor. E quando chega em Babilônia, vocês conhecem muito bem a história, que eles são levados para a corte real, e eles teriam que se alimentar com os manjares do rei, porque eles teriam que estudar na faculdade dos caldeus, aprender a língua dos caldeus, a sabedoria dos caldeus. Sabe por quê? Porque eles queriam dominar e ficar no domínio e no poder por muito tempo. Então eles traziam esses homens sábios, e eles preparavam esses homens, eles deixavam esses homens com o conhecimento e sabedoria dos caldeus, para que eles dominassem e influenciassem todos os jovens do reino. Mas eu glorifico a Deus que Daniel não se deixou levar pela maioria. Eu glorifico a Deus que ele não vem com aquela desculpa: ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Você já ouviu essa expressão de alguém dizer: mas todo mundo está errando, eu posso errar, estão fazendo coisa pior que eu. Irmã, você vai ter que dar conta. Juventude, nós vamos ter que dar conta. Gálatas 6:7. Eu desde criança, isso viveu dentro de mim. Diz assim: de Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso tem que ser o lema da nossa vida, porque o plantio é opcional. Você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Se plantou amor, vai colher amor. Se plantou união, vai colher união. Mas tem gente que planta vento e não quer colher tempestade. Tem gente que planta o que quer, mas na hora de colher quer escapar. Deus é justo, de Deus não se zomba. E Daniel decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar. Babilônia, ele podia estar apavorado. Meu Deus, que glória! Seria como se um jovem daqui hoje fosse estudar na faculdade de Harvard. É mais ou menos isso. Mas Daniel não se impactou com nada. Daniel só tinha uma coisa na mente: eu quero ser fiel a Deus, eu quero ver a promessa de Deus se cumprindo. Eu não sei de que jeito Ele vai fazer, mas que vai fazer, vai fazer. Não importa a forma que Deus vai fazer para cumprir, não te preocupa. Só continua fiel na presença de Deus, e deixa o resto com Ele. Deixa que a mão dele faça. Não tente fazer com a tua mão aquilo que é para Deus fazer. Se você tentar fazer com a tua mão, só vai atrasar o projeto. Mas deixa Deus agir, deixa Deus mover. E nesta noite eu sinto que a mão de Deus está movendo. Andaramanaia, a mão de Deus está movendo. A igreja de Palmeiras, a mão de Deus está movendo por você nesta noite. A mão de Deus está trabalhando. E eu quero ver quem é que vai impedir a mão de Deus de operar. Quando Deus quer agir, irmãos, ninguém pode segurar o braço dele. Se o pé dele serve para pisar em cima da terra, imagina o tamanho da mão. E a mão dele está estendida para abençoar a nossa vida aqui nesta noite. Sinta a mão dele estendida sobre você. Sinta a mão dele estendida sobre a tua casa. Sinta a mão dele estendida sobre a tua chamada. Sinta a mão dele estendida sobre o teu ministério. Sinta a mão dele estendida sobre a tua vida e sobre a tua família nesta noite. E ele chama Aspenaz e diz: por 10 dias me dê só legumes. E Aspenaz olhou para ele, o mordomo, e disse: não posso, não tem jeito. Minha cabeça vai rolar, o rei vai me matar, porque vocês vão ficar doentes, vão ficar, não vão ficar tão robustos e fortes como os outros jovens, e a minha cabeça vai rolar. Uma coisa eu entendo: é melhor ficar do lado do menor do que ficar do lado do maior, quando esse maior não tem a presença de Deus. Entendeu isso? Eu prefiro ficar do lado do menor que tem Deus, do que ficar do lado do maior que não tem a presença de Deus. Entendeu isso? É melhor ficar do lado do menor que tem Deus, do que ficar do lado do maior que não tem. A cabeça não vai rolar, porque se Deus estiver na nossa vida, a tua cabeça não vai rolar. Deus vai livrar. Quando chega 10 dias, ele olha e entende que eles estão mais belos e mais robustos e mais bonitos. E por 3 anos assim acontece. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. O nome dele foi mudado para Beltesazar, Bel o proteja. Seus amigos também tiveram seus nomes mudados. Ananias, Misael e Azarias. Seus nomes
foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas uma coisa eu entendo: quem não se contamina pode mudar o nome, pode mudar a identidade, mas ele continua o mesmo. Pode mudar o teu nome, pode mudar, mas você continua o mesmo. O que identifica você é o que você é aí dentro. Oh, glória ao nome do Senhor. Levanta a mão. Esse mundo não vai mudar a tua vida. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia nesta noite. Não se contaminou. Ah, Babilônia. Falar de Babilônia, imagina que deslumbre Babilônia. Babilônia, a cidade dourada, a glória e a soberba dos caldeus. Babilônia foi o maior império do mundo, mais famoso e mais cobiçado. Babilônia, os muros de Babilônia tinha 30 metros de altura. Se você olhar Babilônia, pelos muros de Babilônia, 3 carros poderiam andar correndo em cima dos muros. 1.200 torres em Babilônia. Babilônia, os jardins suspensos de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas Daniel não se influenciou com nada disso. A mesa de Nabucodonosor, os cardápios dele. Daniel disse: eu não quero me assentar nesta mesa, porque eu tenho uma mesa muito melhor para me assentar. Eu tenho um banquete muito melhor do que de Nabucodonosor. Tem muita gente que pagaria para se assentar naquela mesa, mas Daniel disse: eu não quero, eu não vou, eu não sinto vontade, eu não quero me contaminar, eu não vou me contaminar. Eu decidi no meu coração de ser fiel e não me contaminar. E para quem quer, Deus sempre dá um jeitinho, né? Tem gente que é o contrário no mundo de hoje. Mas se Daniel foi fiel em Babilônia, nós podemos ser também. Tem gente que corre para se contaminar. Se não tem algo, ele procura. E é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Eu estou falando só aquilo que Deus manda, porque eu tenho compromisso primeiro com Ele, segundo com a palavra, e terceiro com a tua vida. E com a vida de todos aqueles que estão ouvindo. Se não tem gente que procura uma forma de se contaminar. Mas homens e mulheres, como o espírito de Daniel, eles decidem não se contaminar. Porque quanto mais perto de Deus eles estão, mais perto de Deus eles querem estar. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nojo do pecado nós sentimos. De coisas que contaminam, mais nós queremos nos distanciar. Quanto mais de Deus você tem, mais de Deus você quer. Quanto menos de Deus você tem, menos você quer. E você vai se afastando. Por isso que aquela ovelha desgarrada, ela se perde. Porque ela vai se afastando do pastor. Ela vai saindo, quanto mais ela vai saindo, mais distante ela vai ficando. Mas quanto mais perto nós chegamos, mais perto nós queremos estar. Mais junto dele nós queremos estar. Deus nesta noite está preparando uma mesa, um banquete para você aqui, que decidiu não se contaminar. Você vai colher, você vai comer o melhor dessa terra. Te prepara para um tempo novo, te prepara para uma vida nova, te prepara para uma experiência nova, porque Deus tem algo muito maravilhoso para aqueles que não se contaminam. E quando Nabucodonosor chamou todos eles depois da formatura, depois de 3 anos formados, a Bíblia diz que todos ele ouviu e fez perguntas dificílimas, mas nenhum foi achado a sabedoria que foi achada em Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Nenhum. E ele foi constituído e ficou até o primeiro reinado de Ciro, para a glória do nome do Senhor. Olha o que Deus faz na vida de pessoas que não se contaminam. Deus, Ele sempre prepara um meio para dar um escape. E agora vocês conhecem a história, e eu quero entrar na palavra, que alguns requisitos para Deus revelar segredo. Deus não revela segredo para qualquer um, não. Porque aqui no capítulo 2 você vai ver. Eu falei do 1 para entrar no 2. É o complemento do capítulo 2, do sonho, da estátua que ele sonhou. Porque Nabucodonosor, no 2º ano do seu reinado, ele vai ter um sonho. Ele vai ter um sonho e ele vai esquecer o sonho. E agora o que acontece? Se perturba, perde o sono, porque ele sonha e esquece do sonho. E ele quer a interpretação, mas não lembra mais o sonho. E a Bíblia diz que ele se perturbou. Perturbou aqui, essa palavra é o mesmo significado de que ele foi golpeado. Ele se sentiu ameaçado, porque o poder dele dava a ele condições de comprar muita coisa, de fazer muita coisa, né? Ele era o máximo na nação. E ele se sentiu ameaçado, porque era uma força maior do que a dele.
Era um poder que ele não podia domesticar, nem dominar, nem usurpar. Ele não tinha o que fazer. Fugiu do seu controle. Ele ficou desesperado. Ele ficou perturbado. E ele manda reunir todos os sábios de Babilônia, todos os caldeus, astrólogos, feiticeiros. Todos ele chama e diz: eu sonhei um sonho e me passou o sonho. Eu quero que vocês me dêem o sonho e a interpretação. Porque ele manda e não pede. Ele está pedindo algo aqui muito impossível, mas como ele tinha o poder, ele exige coisas de pessoas que não podem fazer, mas ele está exigindo: vocês têm que me dar o sonho e a interpretação. Tem mais: quem conseguir me dar o sonho e a interpretação, eu vou dar a vocês bênçãos, vou dar riquezas, vou dar glória, vou dar fama. Ele estava comprando quem pudesse dar o sonho, mas ele estava enganado, porque ali naquele meio, que estavam ali diante dele naquele momento, ninguém poderia dar. Você vai ver adiante, e você vai entender que Daniel não estava junto com esses que estavam lá, e você vai ficar sem entender, mas ele foi tão sábio. Eles ficaram em primeiro lugar, mas sempre alguém dá um jeitinho de pegar aqueles que são de Deus e botar lá no canto, de esconder lá no canto e trazer para frente aqueles que não tem nada da presença de Deus, e trazer para frente muitas vezes aquele que por ajudinha aqui ou ajudinha ali não tem discernimento. E Daniel e os moços ficaram lá, eles não foram chamados. Quando o rei sonhou, eles não foram chamados, ficaram dentro de suas casas. Mas agora chega o momento que o rei entende que eles não sabem, e ele diz: olha, o que o rei requer, nenhum homem na terra poderá dar, poderá falar. Sabe por quê? E outra coisa, nenhum rei antes de você exigiu tal coisa dos magos e dos sábios. Nunca foi exigido isso de algum mago ou de algum encantador. Porque o que o rei requer, nenhum homem na terra pode fazer, a não ser os deuses que não moram com os homens. Somente eles podem dar essa interpretação, mas eles não habitam no meio de nós. Eles não sabiam que tinha um Daniel, que tinha um Deus que morava dentro dele, de um Deus que era conhecido por ele, e de um Deus que conhecia ele. E quando sai o decreto, ele se enfurece e diz: vocês querem ganhar tempo, vocês estão me ludibriando para ganhar tempo. E ele fica mais furioso ainda, e ele manda matar todos os sábios de Babilônia. Não só matá-los, mas também destruir tudo que eles tinham. E a Bíblia diz que agora, quando Arioque chega para levar, para matar também, ele foi chamar para matar, porque eles não estavam presentes. Porque senão Daniel teria falado alguma coisa. Daniel não teria se calado, porque Daniel era um homem de coragem. Daniel sabia o Deus que ele servia. Daniel tinha a presença de Deus na vida dele. Quando Arioque chama, ele diz: por que se apressa o mandado do rei? Deixa-me eu orar, deixa-me, pede um tempo para ele, porque certamente eu vou dar a revelação. E ele pede este tempo. E quando ele pede este tempo, irmãos, eu entendo que ele vai para a oração. Eu entendo que ele não vai sozinho, ele vai pedir ajuda. Olha agora a ajuda dos amigos na hora mais difícil. Ele sabia que Deus poderia revelar para ele se ele orasse, mas ele foi pedir ajuda. Ele foi pedir. Tem momentos na nossa vida, a nossa oração pode ser a melhor do mundo, mas tem momento que você precisa de reforço. Eu quero que você dê a mão para o teu irmão e diga: eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Eu estou aqui para orar por você se você precisar. Nós estamos unidos pela oração, pela comunhão. E o primeiro requisito para Deus revelar segredos: Deus revela segredo para homens e mulheres que vivem alicerçados na sua palavra. Eu fui passando, já estou no segundo ponto, que é para homens que não se contaminam. E agora ele pede ajuda. Eles vão para a oração para Deus revelar. E quando eu falo de homens que vivem a palavra é a coisa mais poderosa que tem. Eu amo tanto essa Bíblia, irmãos. Desde pequenininha, eu sempre digo que eu pregava olhando no espelho, pastor. Eu olhava para o espelho e começava a pregar para mim mesma. Eu tinha uns 8, 9 anos. E o melhor do que pregar, irmãos, é viver, é amar, é guardar os mandamentos. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Primeiro requisito para Deus revelar segredo: ame a palavra, guarde a palavra, viva a palavra. 1189 capítulos, 31.173 versículos, 810.697 palavras, 3.566.480 letras, 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. Está dividido em 7 grupos. No Velho Testamento, 17 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. No Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos,
Apóstolos, 21 epístolas paulinas e epístolas gerais, e Apocalipse, o livro da revelação. Mais de 3.000 promessas, 365 vezes a palavra não temas. A cada dia do ano o Senhor fala contigo: não temas, 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 porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ame ela, guarde ela, evidencie ela, ela é vida. Se você abrir em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E no livro de Malaquias está dizendo assim: e naquele dia vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Ele é o sol da justiça e virá trazendo salvação debaixo das suas asas. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele é o sol da justiça. E vereis outra vez a diferença entre o ímpio e entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse é o livro da revelação. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele que aparece para João vestido de branco, ele diz: João, não tema, não chores, porque eis que eu fui morto, mas estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele é aquele que virá na batalha do Armagedon. Ele vai pisar no monte das oliveiras e o monte se fenderá, e ele virá acompanhado pelo exército dos céus, e a igreja de Palmeira vai estar com ele. Você vai estar com ele naquele dia. A batalha do Armagedon, ele vai pisar no monte e o monte vai se fender, e todo olho verá. Ele virá montado no cavalo branco, com vestes brancas salpicadas de sangue, e na sua coxa vai estar escrito em letra garrafais e maiúscula: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Levanta a mão um pouquinho, levanta para adorar, levanta para adorar. Ele é rei, 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 ele é rei. Jaramanto, Ribicala, Marraia. Adore ao rei dos reis esta noite. Suide cantaraia. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra de Deus é vida. Ela te segura, ela te guarda, ela te ampara. Ela é pão, ela é mel, ela é lâmpada para os pés, ela é alimento, ela é semente que frutifica, ela é espada que penetra, ela é fogo, ela é martelo que quebra pedra. Levanta a mão e adore o nome do Senhor. Ame a sua palavra, viva a sua palavra. We decanto e me andaraia. Coisa boa. Já vamos ficar de pé mesmo. Vou parar aqui, irmãos. Eu vou pregar muito tempo aqui, vai dar tempo de concluir todas elas. Vai dar tempo para nós concluir todas as mensagens. E decantaraia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor para sempre. O segundo, vocês já viram que Deus, primeiro segredo para quem é alicerçado na palavra. Deus só revela mistério para homens e mulheres alicerçados na palavra. Não é para quem não guarda a palavra, não obedece a palavra, não obedece pai, não obedece mãe. É homens que têm compromisso espiritual com Deus e vivam a sua palavra. Não de teoria. Tem muita gente decorando a Bíblia, mas não vive ela. E tem diferença entre aquele que vive. Tem diferença naquele que vive. Ela arde, ela queima como um fogo. Ela queima e a igreja sente a glória de Deus. Sente o fogo da palavra. Sente a unção da palavra. Sente a presença pela palavra. Segundo, para homens que não se contaminam. Terceiro, para homens de jejum e de oração. Olha o que Deus faz com a vida de quem ora e jejua. O que Deus fez? Quando Daniel orava, irmão, sabe o que Deus fazia? Sabe o que Deus fazia quando ele orava e jejuava? Quando o anjo descia para trazer um recado para Daniel e não podia, porque no capítulo 10 de Daniel você vai ver, ele orou tanto, ele buscou tanto para o retorno de Babilônia, quando o povo retornar de Babilônia para Jerusalém, quando estava cumprindo 70 anos, alguém fiel tinha que clamar para Deus mandar a resposta, para Deus tocar em Ciro, para que Ciro ajudasse o povo. Daniel foi para oração. A Bíblia diz que ele orou e jejuou 21 dias, mas não chegou resposta. Mas quando ele não desanima, quando ele não desista, porque a tua resposta chega. Não desista, porque a tua resposta chega.
Ele não desistiu 21 dias clamando. Mas quando chegou o 21º dia, a Bíblia diz que ele está orando, e de repente a glória de Deus enche, e um ser angelical desce, e ele cai como morto. E ele diz: Daniel, não tema, porque tu é homem amado, tu é homem desejado. Deus está dizendo: eu te amo, Daniel, tu é meu escolhido. Deus te escolheu, João, para uma grande obra nesta terra. Quanto mais profundo é o vale, mais alto é o monte, e a minha mão vai te fazer. É de elevador, filho, é degrau por degrau. Eu vou te exaltar nesta terra. Eu vou te fazer andar e caminhar por lugares longínquos, diz o Senhor. Eu te levantarei, eu te honrarei. É a minha mão que te sustenta, diz o Senhor. Ele orou tanto que o Gabriel não podia descer, o anjo da comunicação. Sabe o que Deus faz? Deus dá uma olhadinha e diz: Gabriel não conseguiu, mas eu vou mandar Miguel. Miguel, desce. Imagina Miguel com a espada flamejante. Miguel é o príncipe dos exércitos de Israel. Está entendendo? Que príncipe é esse? É o mais poderoso, um dos mais poderosos. E numa batalha boa com o diabo, ele vencia o diabo. Mas Deus é maravilhoso, Ele faz tudo como está prescrito na sua palavra. A Bíblia diz que ele desce e ele começa a guerrear com os príncipes da Pérsia, porque o principado da Pérsia não queria deixar Gabriel descer com a resposta da oração. O principado da Pérsia, ele se deteve, ele reteve, ele lutou e ele guerreou. Mas Deus mandou mais um anjo forte para ajudar. Nesta noite, se o inimigo tentar impedir o agir de Deus na tua vida, Deus vai mandar anjo mais forte. Deus vai ordenar anjos mais fortes para trazer resposta na tua oração. Mas que ela chega, que ela vem. Deus está vendo, está mandando anjo mais forte. Deus está mandando reforço para nós nesta noite. Quantos precisam de reforço? Eu preciso de reforço de Deus. Deus é meu juiz. Deus me fará justiça. Deus é maravilhoso, aleluia. Toda honra e toda glória. Quarto segredo para Deus revelar. Quarto requisito para Deus revelar. Ele só revela para homens e mulheres que dão a Ele a honra que lhe é devida. Quando Deus revelou o sonho para ele, ele não correu para dizer: Deus me mostrou. É claro que Deus ia mostrar, né? Eu já tinha sido escolhido entre os mais sábios. Ele poderia dizer, porque ele tinha sabedoria para isso. Sabe o que ele vai fazer? Antes de ir lá para Arioque, introduzir ele na presença do rei, ele vai orar e vai agradecer a Deus. Ele vai reconhecer que ele só recebeu a revelação porque Deus é maravilhoso. Nós só somos alguma coisa se Deus estiver conosco. Sem Ele nós não falamos nada, não cantamos nada, não tocamos nada, não realizamos nada. Porque Jesus disse: sem mim não podeis fazer nada. Mas se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Dá glória a Deus nesta noite. Primeiro, honra e glória para Deus. Honra e glória para Deus, honra e glória para Deus. Tá bom ficar em pé um pouquinho? Tá bom na presença de Deus, vale. Tem tanta gente no carnaval que fica em pé a noite toda, que vai para um show e fica a noite inteira pulando e dançando. E nós estamos na presença do Rei dos Reis, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que opera, aquele que dá vida, aquele que abre porta, aquele que segura, aquele que livra. Vale a pena. Quando ele chega, Arioque, me coloque na presença do rei. Depressa Arioque introduziu e disse, porque Arioque sabia: esse homem tem alguma coisa diferente, esse moço é diferente. Olha que moço, olha que Deus faz com a vida dos moços fiéis a Deus. E ele diz: entra. E ele olha no seu trono todo de ouro. Ele olha aquele menino, despreza. E ele diz assim: tu pode me dar o sonho e a interpretação? Olha, ele fala assim, essa expressão. Ele despreza Daniel. Ele despreza Daniel. Tu poderá me dar o sonho? Sim, ó rei. Há um Deus no céu que revela segredos. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas por tua causa, para ter o sonho e a interpretação dele. Eu vou te dar o sonho e a interpretação, mas são para dias muito depois deste. Tu sonhou, ó rei. Tu é rei de reis. Tu sonhou com uma estátua grande e terrível que enchia toda a terra, e o resplendor dela era terrível.
era pavoroso. E quando tu olhou, a cabeça de ouro daquela estátua era de ouro. A cabeça era toda de ouro fino, de ouro puro. E de repente tu olhava mais abaixo, e os peitos e os braços da estátua eram de prata. E quando tu olha mais abaixo, as coxas e o ventre eram de bronze. E quando tu olha para as pernas da estátua, era de ferro. E quando tu olha para os pés, era ferro e barro. Barro e ferro. Sabe o que é isto? Este é o sonho. Eu imagino Nabucodonosor olhando. Meu Deus, fiz mau juízo. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E ele começa a se mexer na cadeira. Esse é o sonho. Agora eu vou te dar a interpretação, oh rei. Levanta a mão e adore a Deus. É isso que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E ele vai dizendo assim: a cabeça de ouro és tu, porque nunca houve nem haverá um rei de mais glória e maior glória do que tu. Tu é rei de reis. E ele vai dizendo: e os peitos de prata serão um reino inferior ao teu, mas virá contra a Babilônia depois de 43 anos. Lá no capítulo 5, quando Belsazar se achou poderoso e tocou nos vasos sagrados de Deus. Ai de quem toca nos vasos sagrados. Naquela mesma noite Dario, o medo entrou, invadiu e tomou o poder da mão de Babilônia. O terceiro reino, de bronze ou cobre, algumas traduções, que tu viste as coxas e o ventre de cobre, será o império, o domínio de Alexandre o Grande, que virá com muito poder, com muito domínio, e vai dominar a Média e a Pérsia. E o quarto reino, as pernas de ferro, barro e ferro, será por um lado frágil, mas por um lado forte, porque o ferro é forte. Será Roma, que virá e tomará da Grécia o império, sobre o domínio dos imperadores. Mas tem mais. Tu viu uma pedra sem auxílio de mãos humanas, uma rocha que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e esta pedra veio e deu nos pés da estátua, e aquela estátua foi destruindo o barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro, e ela se esmiuçou como uma pragana no vento, e não se viu mais vestígio dela. Mas aquela pedra tornou-se uma montanha, uma rocha, e encheu toda a terra. Este reino é o reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É o reino do meu Deus, porque o reino dele é eterno. O teu reino vai passar, o reinado da Pérsia vai passar, o reinado da Grécia vai passar, o reinado de Roma, mas o do meu Deus nunca terá fim. O reinado dele vai encher a terra. E esse reino, igreja, te prepara para reinar com ele. Será um reino de justiça. Você vai ser farto de justiça. Andaraia, levanta a mão e adore o nome do Senhor. Olha o rei, olha o rei. O rei levanta do trono, pastor. Imagina como ele está impactado. Toda aquela glória, aquele poder vai caindo no chão, porque ele viu que ele não era nada, que ele não era ninguém perto do Deus de Daniel. E ele vai descendo e ele vai se prostrando. Imagina um rei descendo a cadeira. Por isso que Deus levou Daniel para a Babilônia. Se ele vai profetizar em Jerusalém, ele é expulso, nem a poder nem entrar no palácio. Mas em Babilônia, Nabucodonosor levanta do trono e se prostra diante de Daniel, reconhecendo o Deus na vida dele, reconhecendo o poder do Deus dele na vida dele.